Então, boa noite a todos, todas e todos. A gente vai começar o encontro, o último encontro do ano, né? Porque o mês que vem já é dezembro. No meu dezembro está lotado de defesas e bancas, então acho que a gente pode pensar esse como o último. E a proposta de hoje é a gente discutir o capítulo do Winnicott, né? Do livro Brincar e a Realidade, Sonho, Fantasia e Vida, e o capítulo do Tales, Uma Janela para o Sonho, né? Uma das coisas que a gente tinha encaminhado o último encontro nosso era o não sonho, né? Como um disparador para a discussão, e tinha também uma questão do Caio, que meio que passava pela questão das relações de poder, né? Acho que eu me lembre, eram essas duas questões que ficaram para a gente ainda avançar um pouco mais, e a leitura que vocês fizeram aí, né, dos dois capítulos do texto. Eu e a Luísa, a gente, nos preparando, né, para a primeira aula que a gente discutiu o não sonho, a gente tinha pensado vários itens aí do que poderia ser esse não sonho. A gente pode começar por isso, claro que é a Luísa que vai falar, ou a gente pode abrir aí para ver como foi a leitura, com esquenta, né? Tá? Não sei o que você pensa, como é que a gente pode conduzir hoje. Como vocês preferirem, Jaque. Você quer começar disparando, Lu? Como é que você está? Eu ia falar para começar pela leitura de todo mundo, porque eu não estou conseguindo abrir os pontos, meu computador deu uma travada. Tranquilo. Então, vamos fazer uma rodada aí com quem está, como foi a leitura dos textos, que questão aí que emergiu, né? Acho que a gente está muito feliz também, né? Porque acho que o último encontro a gente nem sabia se venceríamos as eleições, nós vencemos, temos muito ainda o que lutar, mas primeira parte nós já conquistamos, né? Então acho que tem que fazer esse abraço da vitória, né, gente? Todos trabalhamos muito, né, para barrar a expansão neofascista nesse momento, né? Então agora começa uma outra dimensão, que é o trabalho do novo governo, né? Mas a batalha neofascista na cultura e no mundo prossegue, né? Porque eles prosseguem trabalhando, né? Então, enfim, só para a gente saber onde está, né? Mas de todo modo foi uma grande, importantíssima vitória, né? Ô, Jacques, Thales, eu não sei se eu poderia iniciar. Eu, eu ia partir da parte, na verdade, não dos textos que seriam para essa aula, mas a questão do não sonho que você falou, né? Que ficou para trás aí. Eu não lembro a pergunta que eu fiz, da outra pergunta da outra vez, para o Thales, para vocês, mas eu vou partir de um ponto até que eu comentei com vocês durante o processo da orientação da defesa aí, né, para a dissertação, né? Que era a questão de um sonho que aparece naquele livro da pesquisa da Unido Política, né? Que a Jaque escreveu, Miriam Debier escreveu, enfim. Tem um dos capítulos lá, deixa eu só achar um trecho, que tem um sonho, eu não sei se esse sonho se adequaria a esse campo do não sonho, que justamente é um sonho que representa bem a inversão de valores que vem desse mundo do fascismo, né? Então é o que sonham os bolsonaristas, né, Thales, às vezes que você fala, né? E esse talvez seja um bom sonho para a gente pensar, não sei. E deixa eu achar ele aqui, eu já... É rapidinho, peraí.
Ó, já achei aqui. Está presente nesse livro que eu falei, né? Está no capítulo que está o Christian Dunker e mais um monte de pesquisador junto. E o sonho é o seguinte, o relato é o seguinte: vi um cavalo, mas com a cara do presidente Lula, assustador, cavalgando em direção a mim e minha família. O Bolsonaro tentou nos auxiliar, mas um professor universitário que conheci na minha graduação apareceu do nada e deu uma rasteira no Bolsonaro. O animal com a cara do Lula então continuou correndo em nossa direção e nós fugimos por um matagal terrível, muita aflição. Fica claro que a sonhante aí que traz esse relato, ela se apresenta num espectro político que é, né, evidentemente, um lado onde que a figura do Lula parece muito ameaçadora, né? Enfim, que essa figura se encontra, como está lá no texto, bestificada, né? A figura do Lula, que é muito próximo ao discurso bolsonarista, fascista em geral, né? De forma a colocar o PT, o Lula, como o demônio, né? O comunismo como representantes do demônio, coisas parecidas a isso. Então, dá para ver bem ali como funciona a lógica, né, de como esses operadores inconscientes aí de linguagem, né, que está escrito ali desde o Viktor Klemperer, né, por exemplo, ali no nazismo, de como a linguagem opera nos indivíduos afetados pelo poder, como fala, totalitário, né? E a gente viu, evidentemente, na concretude, como o mundo, não só o mundo bolsonarista, dos apoiadores, etc., mas o próprio governo, como ele funciona numa inversão de valores. O sonho fica claro isso, né? No governo, todo mundo sabe que, né, a ministra da Direitos Humanos era contra os direitos humanos, o ministro da Educação contra a educação, o ministro do Meio Ambiente contra o meio ambiente, enfim, tudo nesse mundo é uma inversão de valores, né? E aí a minha pergunta vai em torno disso, não quer dizer, será que esse sonho não seria um representante desse não sonho? E até que ponto que a gente poderia pensar assim? Sim, essa é uma questão que está pairando nas nossas conversas, né? Com que sonham os bolsonaristas, né? Uma questão que não foi colocada em geral, né? Porque muito do trabalho é o que nós sonhamos diante, né, do avanço do fascista, né? Mas o que sonha o fascista, né? É, eu acho, Kai, que a gente deve deixar essa questão um pouco no ar, porque a gente tem o trabalho com os dois textos que são bastante intensos, né? E retomar isso um pouco mais para frente. Eu só rapidamente eu diria que esse sonho não é um não sonho, né? Ele é um sonho de realização de desejo, né? É, que, que está muito empobrecido, né? Na identificação dos mecanismos de formação do sonho com a própria ideologia, né? Ele é ainda um sonho, vamos dizer. Se sonha com o Bolsonaro, se sonha que o Lula é um monstro, mas é isso, ele está se convertendo, né, na lógica persecutória esquizoparanoide, né, é, em que o sonho é idêntico ao que se pensa, que é idêntico ao delírio, que é idêntico à ideologia, né? Todas essas coisas uh, vão se vão coincidindo. Então, o sonho para o bolsonarista, o sonho não tem nenhuma dimensão. Mas o que é um cavalo branco, mas o que é. Não, tudo já está explicado, previamente explicado. Mas é um sonho. É um sonho. É diferente desses níveis mais radicais de ataque ao aparelho sonhador, né? Como diz o Bion, né? De ataque à própria síntese do sonho,
e que está em jogo nos 2 casos clínicos que a gente trouxe hoje. De modo diferente, são 2 casos clínicos em que o espaço-sonho freudiano não está constituído. De 2 modos diferentes. Né? Numa regressão concreta a um congelamento, né? Que é uma paralisia psíquica, provavelmente uma defesa muito primitiva diante de um trauma muito primitivo, né? e que não tem registro simbólico, não tem sonho, não começa a se expressar. É isso que a gente vai aprendendo com o Winnicott, com o Bion, e também, um pouco também, com esse meu livro, Sonhar Restaurado. Né? Que é o livro que chama a atenção entre nós para o não sonho. Né? Para o não sonho. E o outro é aquela paciente do Winnicott que separa uma parte da vida psíquica, diz o Winnicott, né? Tanto da esfera do sonho quanto da esfera da vida. Não tem a ligação sonho-vida, né? E se nós estamos falando de sonho, completaria o Bion, né? Também está em suspenso dormir e acordar, que é o que modula. Dormir e acordar é o que modula vida como sonho, vida como vida desperta. Tem uma pulsação que nem a respiração, né? Para dentro e para fora, né? Vida como sonho é vida para o Winnicott. Despertar vida como um pensamento, que você altera as funções psíquicas. Tudo isso são redesenhos do sistema de entendimento onírico e do inconsciente freudiano. Está tudo apoiado na máquina freudiana, mas tudo para explicar um tipo de produção onírica que não está passando por ela. Não está passando por ela. Né? E que existe. E que, no meu entender, é onde o campo kleiniano pós-kleiniano, incluindo aí o Winnicott, que é um estranho kleiniano, né? Porque é um kleiniano, mas é um kleiniano que acrescenta elementos que os kleinianos não pensam, né? na relação mãe-bebê. Esse campo pós-kleiniano, kleiniano pós-kleiniano, ele, na pesquisa dos psicóticos, né? Ele chega nessa inversão do aparelho simbólico. De vários modos. O Winnicott apresenta um, o Bion apresenta outros. No caso do Bion é alucinação. O Winnicott fala desse fantasiar que é estéril, que não faz experiência, que não deixa marca. Isso é parecido com o Bion falando, os elementos beta não fazem sonho. É a mesma lógica. Né? O Bion diria assim, o Winnicott está trabalhando com produção de tipo beta. E eu acho que o Winnicott, nesse momento, no fim da vida, o Winnicott, nesse momento do brincar em realidade, ele está muito tocado pela produção do Bion. Isso aparece nas cartas dele. Em 2 ou 3 cartas ele diz que está estudando o Bion. Né? E que ele não compreende direito, né? A gente nunca compreende direito o Bion, né? Mas que tem alguma coisa no pensamento do Bion que o atrai, que é exatamente o que está ligado a essas experiências dele. Né? E, aliás, é como eu começo o livro lá, com a carta dele para o Bion, né? Perguntando, esses pacientes que você diz que não sonham, ou seja, que estão em estado de não sonho, né? que tem uma parte da vida corpórea, psíquica, separado, mas separado do próprio inconsciente. Veja, isso não é o inconsciente freudiano, amigos.
Porque isso é uma reversão da matéria emocional e psíquica em matéria degradada em projeção maciça. É a vida da projeção. A vida da projeção é a vida de se livrar do psiquismo. Não, a hipótese é que isso é muito primitivo, isso é anterior à função sonho. É um princípio de se livrar do psiquismo. Porque o psiquismo é, por natureza, diria um kleiniano, por natureza, para essa situação, um ataque. O Winnicott completa. Esse ataque primordial, ele não é por natureza de pulsão de morte, um ataque. É por vivências de falhas no recebimento. São vivências de falhas no recebimento, ou seja, falhas na tessitura do espaço onírico mútuo, da zona de ilusão, né? Da reverie função alfa, falhamentos neste trabalho humano de recebimento que abre esses territórios sem sonho, que são muito difíceis de ser pensados, porque eles não podem ser pensados pela nossa máquina onírica. Esse é o trabalho de toda essa teorização. Nós organizamos a experiência como sonho-pensamento. Dormir, sonhar, acordar, despertar. Essas pessoas desorganizam essa referência e organizam por um outro princípio: se livrar do psiquismo. Daí nós podemos ter o acesso kleiniano pelo tipo de interpretação do processo de expulsar a matéria psíquica própria dos kleinianos, ou podemos ter o acesso winnicottiano, que é pela necessidade de restaurar o espaço onírico perdido na própria relação. Que está nos dois casos que nós vimos. No do Winnicott, no jeito dele ir levando a conversa com a paciente, de modo muito, muito cuidadoso dele, né? de pôr um sentido que possa ser um sentido, que possa fazer sentido para alguém que produz algo que está fora do sentido. O tempo que ele permite que ela o destrua na sessão. De modo cruel. E que ele não reage. Ele não entende isso como um ataque. Um ataque. Porque ele não é capturado pela identificação projetiva dessa produção assimbólica, que não tem nem exatamente um sujeito orientado ali, é isso que ele está dizendo. Tem nem exatamente, ela nem exatamente sabe o que está falando. Tanto que tem despertares, né, no próprio processo. Tem despertares no próprio processo da sessão, né, em que ela, em algum momento, depois de muita loucura desse fantasiar que não é sonho, né, ela diz: agora eu percebo que você está aí. Depois de uma longa jornada na sessão, né, o Winnicott existe. Porque antes ele não existia. Como não existe para um psicótico um outro que signifique sentido partilhado. Não existe. Outro, né, como dizia o presidente Schreber, a humanidade está morta. É um bando de cadáver. Não é outra coisa. Claro que o psicótico sabe que as pessoas também não são um bando de cadáver, mas ele sente como sendo. E é isso que importa. Tá sem contato dessa perspectiva, né? Então,
todas essas questões são questões do campo da psicose. O sonho do bolsonarista ali é uma colonização do sonho que se torna idêntico à ideologia, né? Idêntico ao desejo do grupo e o desejo do líder. É a mesma estrutura simbólica, né? O sonho se paralisa, né? E tem o convite à passagem ao ato. Nesse momento, o sonho se perderia, né? Na passagem ao ato. Né? Que é eles convidando o golpismo a vir nos sacrificar. Você vê, o sonho precisa se realizar como ato. O Lula precisa ser morto. O professor é o inimigo que impede. Tudo coincide, né? Sonho, realidade, né? Nesse sentido, Caio, está sim no limite de não ser um sonho. Né? É ainda um sonho, mas é um sonho tendendo a não ser sonho. Né? Tendendo a não ser sonho. Porque ele é convite ao delírio da atuação, vamos dizer. Que é o que aconteceu agora com eles indo para a rua, né? Botando em cena o seu mal-estar, né? Querendo derrubar toda a estrutura da lei comum. Bom, falei muito. Agora fiz uma síntese aqui, não queria falar, mas acabei falando. Oi, posso fazer uma pergunta? Pelo que eu entendi do texto do Winnicott, essa paciente, ela criou outro mundo para si, né? Não chega a ser sublimatório como uma pessoa quando faz uma obra de arte, nada disso. Mas ela chega a dizer que ela fica paralisada enquanto ela está fantasiando. Que nem você falou, não é alucinatório o entendimento dele, correto? Então, Adriana, ela está num estado em que o que ela vive subjetivamente, que tem um fluxo, quase como se fosse um fluxo associativo, né? É como se ela vivesse no fluxo associativo de uma dissociação. É isso que o Winnicott diz. Essa dissociação não está servindo à vida. Ela poderia passar a vida neste lugar. Nesse sentido, significa que também envolve a atração do princípio do prazer. Tem prazer nisso. Né? Mas é uma esterilização. Ela está produzindo algo que se torna estéril. Isso é uma percepção. Isso é uma percepção simbólica do analista. O analista tem que poder perceber que está diante de uma matéria que não é verdadeiramente associativa, digamos assim, que é onipotentemente dissociada. Nesse caso, nós podemos pegar a psicopatologia política do bolsonarismo. Eles não são verdadeiramente associativos. Eles não estão ligados com os horizontes do outro, do desejo. Eles estão repetindo uma máquina com 3 ou 4. Eles estão no seu próprio, para usar uma correspondência, estão no seu próprio fantasim. Que eles ficam repetindo isso. O Lula vai nos destruir e nós temos que destruir o Lula e ter que chamar o capitão e o general. É sempre isso. Sempre isso. Né? Eles estão encerrados psiquicamente e isso é pouco poético. Isso não tem a dimensão de mistério do sonho. Isso não está suficientemente vivo.
Por isso que surgem as imagens. São gado, são zumbis, né? São imagens que vão surgindo sobre essa alienação espetacular. O que nós sabemos é que essa alienação é construída com a história do Brasil, com as sociedades e com a formação autoritária do Brasil, originalmente escravista, né? Com a fantasia do exército messiânico do Brasil, que é também história do Brasil, e com tecnologia de internet, que permite esse grupo se isolar no seu próprio espelho, do seu próprio fantasar político, para usar a noção do Winnicott agora. Né? Mas é bem complexo, porque a mulher opera em palavras, opera em fragmentos de sentido. Mas o Winnicott está dizendo, mas essas não são formações simbólicas. Isso é um permanente, é uma permanente matéria estéril. Não serve nem para a vida, nem para o sonho. Que é a própria definição que o Bion dava para os elementos beta. Né? Não é não serve nem à memória e não serve ao sonho. Ou seja, não constitui experiência. Não tem dimensão. Não resta nada. Nessa produção dessa mulher, não resta nada. Ela está sempre começando do zero e terminando no zero. Ora, amigos, essa dimensão é a dimensão em que eu acho que o campo kleiniano foi muito longe, né, em relação aos analistas entre freudianos e lacanianos que acham que toda produção parte de um princípio simbólico dado. E é um significante entre significantes. O Winnicott está dizendo que essa mulher está falando e está produzindo sequer é um significante. Ela está produzindo, ela está falando. Na verdade, o que ela está fazendo é livrar-se de si mesma. Porque não dá para integrar isso como um verdadeiro significante. Para usar a linguagem lacaniana. Portanto, não dá para levar nada disso a sério. No sentido de que isto implica uma interpretação que vai revelar o sentido. É um outro texto, eu não sei se é nesse texto, não tenho certeza, mas é nesse livro, em que ele fala, não sei se vocês viram nesse texto ou no outro, em que ele fala da necessidade de tolerar o nonsense. Acho que é nesse mesmo, né? Não? Que ele diz exatamente isso. Não se deve buscar e forçar sentido onde ele não existe. E ela mesma, né, percebe que não tem sentido e se incomoda. E isso, quando ela percebe que não tem sentido, ela se assusta. Porque ele diz, é como se ela percebesse que ela poderia passar a vida ali. Então, quando ela percebe isso, é porque ela se neurotizou. Né? Por um segundo, a personalidade neurótica mede aquela experiência como como um mal-estar, como mede pelo tempo, né? Pela vida, alguma coisa ganha distância em relação àquilo. E essa distância é uma angústia primordial, vamos dizer. Que no caso que acontece muito com psicóticos, que é uma fase do tratamento dos psicóticos bastante complexa, quando os psicóticos percebem a sua loucura. E é desesperador,
Porque ao perceber a sua loucura, o que eles percebem? Eles percebem que eles destruíram a vida. Eles ganham, né? Como diria o Bill, ganham um órgão psíquico que é capaz de perceber isso. E aí vem uma avalanche, nova avalanche persecutória, que diz: bom, não tem jeito, eu tenho que enlouquecer mesmo, porque eu já enlouqueci e eu já perdi a minha vida. Então tem esse momento ali na sessão em que ela olha e fala, ela fica assustada, né? Na conversa com o Winnicott, né? Bom, esse é o texto do Winnicott. E o meu? Oi, gente, boa noite. Posso só voltar num ponto desse texto do Winnicott, que eu também fiquei muito às voltas com o que ele foi escrevendo do caso. Assim, eu achei muito interessante. Eu conheço bem pouco de Winnicott, então eu posso estar até equivocado na minha interpretação. Eu queria discutir um pouco mais em relação ao que eu entendi, pelo menos, da fantasia, como essa coisa da esterilização, parece, né? De um certo movimento de elaboração, não sei, né? Como se a pessoa patinasse ali, ou andasse em círculos que não se deslocam, né? E eu fiquei pensando numa parte que ele escreve do fantasiar como uma fixidez aqui e agora, de que teria uma dimensão da temporalidade a ser pensada aí, né? De que o fantasiar está num presente contínuo, assim, como se a pessoa tivesse marcada por uma temporalidade presente, sem passado nem futuro, né? E se o imaginar e o sonhar também, de alguma forma, articulam essas temporalidades, né? Assim como a memória. Então, eu queria discutir um pouco mais disso, né? Dessa dimensão temporal na fantasia, na imaginação, no sonho. Não, é exatamente isso, Paulo. Veja, tem muita correspondência com o Bill, como eu já falei. Muita, né? A fixidez desse estado de fluxo no aqui e agora, que não se desloca no tempo, né? Então, quando o Bion diz esse tipo de matéria, chamado por mim de elemento beta, para mostrar o quanto também nós a desconhecemos. Por que desconhecemos? Porque nós somos sonhadores. Nós temos passado, nós temos futuro. Nós estamos estruturados numa estrutura emocional em que nós não sabemos o que é o presente eterno, o que está fixado no presente eterno. E essa é a tarefa clínica. Como conversar com essa alteridade radical? Em termos que são, inclusive, desconhecidos. Desconhecidos, inclusive, inclusive desconhecidos na teleologia, na finalidade. O que nós queremos? Que essa pessoa vire um sonhador como nós? Ou nesse espaço catastrófico fixado no tempo, que não tem essas temporalidades estruturadas, também tem algum tipo de valor ali que nós desconhecemos e que nós também precisamos ouvir. Essa é a complexidade dessa dialética clínica, em que é preciso se despir da própria produção. Que é o que acontece no meu caso clínico. Então, o analista vai saindo do próprio modo de pensar, do próprio modo de estar no sentido. E vai se identificando com o outro. Num processo que é inconsciente, que não é... Eu me surpreendo com o que acontece. É como um sonho. No sentido de que você não tem controle. Não é uma reflexividade. É um processo analítico, de trabalho analítico, no método analítico, que vai retirando o analista da sua própria casa. Vamos dizer assim.
o estrangeirando. E aí surge algo, quando o analista está nesse outro espaço psíquico. Então, o que o Bion diz, Paulo? Ele diz: os elementos beta não servem nem ao sonho, nem à memória. Eles não fazem traço. Esse tipo de produção psíquica, que no meu livro eu chamei de antimatéria, né, uma outra metáfora possível, né, chamei de antimatéria, ela não deixa traço minêmico. Ora, não deixando traço minêmico, ela não estrutura o efeito de duplicidade no tempo e no espaço. Nós estamos aqui conversando, mas estamos conversando rumo a um futuro, que é um desejo estruturado, e temos um passado, né? Como dizia a linda canção do Caetano, né? Já temos um passado, meu amor. Né? Temos um passado, significa temos a marca poética de um passado. Nós guardamos um traço de que nós passamos por um sentido e passamos ontem e não agora. Isso tudo é conquistado psiquicamente. Nada disso está dado. A gente poderia ir para esse universo sem presente, sem futuro e sem passado, de eterno presente, que é um eterno livrar-se. No caso dessa mulher, é um eterno livrar-se em estado de fluxo, é uma possibilidade. No caso do meu paciente, é um eterno impossível, que é a verdade de si. Um eterno não acontecido. Que é louco, porque é, de algum modo, a consciência de que está falhado, de que é falhado. O meu paciente é um borderline por causa disso. Esse núcleo de não existente projeta permanentemente uma instabilidade em toda a relação com o sentido. E ele está permanentemente oscilando entre pensar, sonhar e atuar. Pensar, sonhar e atuar. Mas o núcleo disso não é um espaço representado. Não tem traço minêmico. Aí é uma outra teoria do Winnicott. É um espaço de não acontecido. Que gera essas produções em beta, vamos dizer assim, né? Para falar como bio. Eu conheço bastante pouco do Lacan em relação ao que eu conheço mais do Bion, do Winnicott, da Melanie Klein e do Freud, né? Conheço bastante pouco, mas eu tenho a impressão, até onde eu tenho a impressão, né, que o último Lacan, o Lacan dito do real, né, estava tentando se aproximar dessa produção que está fora da estruturação simbólica original do Freud. Mas de modo bastante aquém do que o campo kleiniano pesquisou, porque o campo kleiniano não é
não era uma abstração teórica, como em grande parte o Lacan faz. O campo kleiniano era um contato concreto e real com os pacientes, que estava observando a experiência psicótica, como a psicanálise original observou a experiência da histeria. Os impossíveis psicóticos, essas formações, esses impossíveis. Ora, amigos, o coração do trabalho com um paciente foi o dia que o paciente deitou no divã e não existia mais. Depois de 3 anos de análise. Esse é um momento decisivo. Por isso o Winnicott fala em coisas como continuidade da existência, ruptura na continuidade da existência, coisas que você não encontra no Freud. Mas por causa dessas experiências clínicas. Essas ideias têm correspondência com você. Não é um cara elaborando jogos, mind games, como muitas vezes o Lacan faz. Na minha opinião. Na minha opinião. Não, a continuidade da existência diz respeito a esse tipo de fenômeno que eu estou recebendo no espaço transferencial, no espaço analítico, e eu preciso dar nome para ele. E ele não responde à máquina freudiana. Que escândalo. Em 1920, o Freud escreveu um texto inteiro dizendo: estou começando a pensar um outro tipo de pulsão, que era o modo dele pensar, porque esses pacientes aqui que eu estou experimentando parece que não respondem à máquina freudiana. Isso tudo é o além do princípio do prazer. Numa escala mais ampla de história da psicanálise, tudo isso é o campo do além do princípio do prazer. Que é como eu termino o Sonhar Restaurado. Né? Então, o Winnicott e o Bion estão respondendo ao problema do além do princípio do prazer. Então, estão continuando a convocação, inquietação teórica que o Freud inaugura com a lei do princípio do prazer. Inaugura. Né? E que o Freud tinha plena clareza de que era totalmente parcial e até meio né, especulativa demais. Tá faltando coisas aí. Né? O Thales, o que eu acho que é legal da pergunta do Paulo, que acho que ia na direção de algumas questões que eu pensei quando eu li o texto do Winnicott, é que quando ele está falando de fantasia, ele está falando de um lugar muito diferente do Freud, né? Acho que o Freud, quando ele traz o conceito da fantasia, ele está falando de uma certa uma tela, um óculos que cada um de nós criamos para enxergar essa realidade, né? Ele fala como um processo criativo mesmo. E parece que o Winnicott está falando de um outro lugar quando ele fala de fantasia. Esse cuidado é legal a gente ter, né? Quando lê, né? É psicanalista, está falando das questões da clínica, mas eu acho que nesse caso específico, né? A fantasia tem um outro lugar, né? É uma fantasia que impede mesmo que a pessoa experimente, né? Que ela olhe para a realidade, né? Então, acho que essa é uma questão importante da gente estar pensando, que agora, na tua última fala, me faz pensar que tem a ver com a questão da pulsão de morte também, né? Fantasia, pulsão de morte, né? Então, esse mundo interno muito rico, que é da perspectiva kleiniana, né? Que o Winnicott vai se colar, mas, ao mesmo tempo, descolar, quando ele fala do espaço potencial, né? Algo que é criado entre, né? Mas mesmo quando ele fala da ilusão, né? Qual que é a terminologia mesmo? Espaço da ilusão? Essa Espaço potencial, zona de ilusão. Zona de ilusão, ele fala de algo que é construído no entre, né?
que é a própria produção da cultura e tal, né? Então, ele avança da Klein e também avança do Freud. Eu acho que a fala do Paulo me fez pensar algo que eu estava matutando também, principalmente em relação à fantasia, né? Então, a fantasia que o Freud vai falar, tanto a fantasia consciente quanto a inconsciente, que produz os sonhos, né? Aqui ela está sendo trabalhada de uma outra perspectiva, né? Isso. Então, veja, Jaque, já que você trouxe essa homofonia, né, da fantasia do Winnicott, desse fantasiar do Winnicott, da fantasia no Freud. A fantasia no Freud aparece já no campo da primeira tópica, fantasia onírica, né? E também a fantasia no sentido do devaneio, né? Que pode ser meio real, então, a fantasia está aproximada do imaginário, né? Poderia ser também pensado no âmbito do que o Lacan chamou imaginário, né? E é uma mediação no interior do processamento onírico, né? Que são aqueles mediadores entre os restos diurnos, né? E os pensamentos inconscientes. Então, a fantasia é um meio de campo entre o inconsciente do Freud, né? E por isso ela é imaginária também, né? Porque ela é aproximada do sonho, ela pode ser devaneio, ela pode ser fantasia onírica, né? Pensamentos, sonhos, né? Mas não é exatamente o inconsciente, né? O inconsciente ainda precisa de mais uma mediação, porque o inconsciente aparece de supetão. O inconsciente está fora, até da fantasia. O inconsciente, a fantasia é aproximação do inconsciente, como tudo, né? O inconsciente é aquilo que está esquecido, não está fantasiado, mas existe. No Freud é assim, né? O consciente está esquecido, está apagado, mas existe. Aconteceu, deixou traço. Mas o traço está, por essa forma de organizar o psiquismo, ele está afastado da consciência, a fantasia que começa a se aproximar, né? Eu entendo assim, essa é a fantasia no Freud, é o último degrau antes da emergência do inconsciente no processo clínico, né? Veja, no livro do Winnicott, em inglês, ele não usa fantasia. Tem a fantasia kleiniana também, que é a protofantasia, é a fantasia inconsciente. A Melanie Klein fala assim, fantasia inconsciente, que é essa organização, por exemplo, estrutural da posição esquizoparanoide. Você projeta os mal-estares físicos. Nós estamos falando de bebês. Falando de bebês. Você projeta o mal-estar físico porque você fantasia, mas não só fantasia, ele tem a realidade corpórea, né? Mas você fantasia que ele é um ataque. Mas ao projetar, você está projetando uma parte do psiquismo. A mãe precisa receber esse mal-estar e devolver isso digerido psiquicamente. Numa outra ordem de fantasia, né? Que o Bion vai dizer que está introduzindo a função alfa, que é uma passagem do concreto para o abstrato, da experiência de um peso que está tomando e destruindo o corpo psiquismo do bebê, para o abstrato de que há um sentido que acontece entre eu e a minha mãe, entre eu e o seio. Há um sentido.
nasceu um sentido, nasceu uma função sentido. E isso é uma modulação, né? Vai completar o Winnicott, do próprio cuidado do corpo. O bebê não pode ficar nos mal-estares corpóreos. Isso tudo vai deixar dissociações, matérias não integráveis pelo processo de integração do trabalho de ilusão. Né? Então, voltando ao ponto, no Freud nós temos a fantasia onírica, né? Fantasia onírica. Nós temos a fantasia aproximada do devaneio, que toca fantasias, né? E nós, na Melanie Klein, nós temos a fantasia inconsciente, proto-fantasia, que organiza a própria projeção, as produções esquizoparanoides, tem que é o que eu entendo que são as fantasias bolsonaristas. A fantasia bolsonarista pode botar o Lula como cavalo, ou pode botar o Lula como monstro, mas ela é sempre esquizoparanoide, ela sempre é essa coisa nos ataca e tem que ser destruída. Que é um agenciamento de agressividade, de destrutividade. É com isso que isso está lidando. A Melanie Klein diz, porque o bebê tem que botar para fora as forças destrutivas que podem destruir o próprio psiquismo. Mas botar para fora onde? Ele bota dentro do corpo da mãe. Na fantasia dele. Que, por sua vez, é o aparelho psíquico dele na medida em que ele não tem. É a mãe que opera esses sentidos. Né? Então, voltando, nesse livro, no Brincar é a Realidade, nesse texto, o Winnicott grafa a fantasia de um jeito diferente. E as traduções não prestam atenção. Eu acho meio chato isso. Né? E bota lá, fantasia. Fantasia. Como se fosse a fantasia do Freud. Mas o Winnicott chama de Fantasien. Ele bota num gerúndio em inglês, o que é raro. Porque é isso, é um fantasiando. É um permanente fantasiando. Ele grafa diferente exatamente para se afastar da fantasia freudiana, que ele sabe que é outra coisa. Ele sabe que é outra coisa. A fantasia, ele não vai usar o mesmo termo que o Freud usou para a fantasia onírica. A fantasia onírica está fazendo ligação, em termos bionianos. Né? Fazendo ligação. Ela sonha, pensa. Né? Ele está falando exatamente de uma fantasia que não faz ligação. Não sonha, pensa. Né? Daí ele chama Fantasien. Se a gente pegar o livro em inglês, a gente vai ver lá, Fantasien. Seria fantasiando. Em estado de fantasiação. Né? Seria mais essa ideia, né? Um estado de fantasiação. E eu acho que eu perdi uma fala, só para confirmar. Então, ela não faz ligação. Não faz ligação. É o modo que o Bion fala, né? Não faz ligação. Né? Ela rompe a ligação está rompida. Não faz ligação, ela não entra numa forma simbólica. Nem Isso, onírica, nem... E aí, que é o Winnicott diz. Não serve a vida, não serve ao sonho. Né? Aí é o link com a pulsão de morte, porque a pulsão de morte também não faz ligação. Isso, só que, veja, o Winnicott não acredita em pulsão de morte porque ele não acha que isso é pulsional. Né? Ele acha que isso é relacional. Né? Ele acha que o Freud forçou a mão na ideia de pulsão de morte. Mas a não ligação existe, que era o que o Freud estava querendo pensar.
Ô, Thales, deixa eu me intrometer um pouquinho aqui. A questão da Jaque era um pouquinho a questão que eu tinha aqui. E para mim ainda ficou a dúvida de, sim, bom, se não é ligação, o que, que é essa fantasia, esse fantasiando do Winnicott? Uai, é o problema que o Bill coloca. O que, que o elemento beta, que é uma incógnita, é? Nós não temos como saber, Caio. Nós não temos como saber, nós não somos assim. Nós não somos assim. Aí entra o meu texto. Para poder saber, é preciso ir até lá, psiquicamente. O que, que o meu paciente estava vivendo? Estava vivendo aquilo que o processo regressivo no analista, identificado com ele, por fim comunica no corpo do analista. Como dor, como choque, como impossível. É isso que essas pessoas vivem. Não é uma palavra mágica de um poema que vai resgatá-las desse estado louco. São estados loucos. Seria a construção de um espaço transicional aí possível? O que, Caio? Esse fantasiando, esse momento que você, por exemplo, está lá na sessão com o seu paciente, né, que está descrito no livro, e a vivência junto com ele de algo que é só compartilhado entre vocês, né? Seria a construção, a tentativa, a busca da construção na vivência, na própria vivência desse espaço transicional? Então, descreve para nós o que aconteceu ali na sessão. Assim, o que eu lembro é a questão da janela ali, né? Que tem o momento do barulho e o modo como te afeta, o modo como afeta o paciente. Você, no momento, você não entende, né? O que está acontecendo ali. E não é possível entender através da razão, né? Justamente, não é possível entender através da tentativa de forçar um sentido, que nem você falou um pouco antes. Não é possível através da interpretação. É possível através da vivência de algo que vai acontecer. Está no viraceira ali, está no chão, como fala que o Deleuze fala lá do Devir. devir, está no devir, né? Enfim, foi o modo como senti a coisa ali, né? Tem que ser vivido, né? Tem que ser sentido pela dupla ou por quem estiver junto ali, né? Para poder ser construído alguma coisa nova, construção no sentido que você falou há pouco também, né? Então, fiquei pensando se isso não é a construção desse espaço que não existia antes, né? De um espaço transicional que antes não existia, não sei. Alguém leu o meu texto? Alguém leu? Luísa leu? Como que você descreveria, Luísa? O que aconteceu na sessão? Eu não sei muito bem, mas eu acho que tem essa parte da janela que o Caio fala, dos ruídos e tudo mais, de quando você levanta. Eu fiquei pensando nessa questão de possibilitar a experiência psíquica na transferência e essa possibilidade do sonhar. Não, então, esse é o fim do jogo, teoricamente. Mas o que aconteceu na sessão? Que é o caminho real. Né? O que aconteceu? Né? Tiago, você leu, Tiago? Ô, Thales, eu li faz algum tempo e eu não sei ao certo se é exatamente esse ponto que vocês estavam discutindo. Eu estava lendo uma outra parte, mas a última parte do Sonhar Restaurado, né?
Mas eu não sei se é essa pergunta que você está fazendo. Eu lembro de uma parte ali daquela sessão em que você estava acometido por um mal-estar, e daí você teve várias tentativas, você se percebeu de uma forma quase que tentando responder de um outro lugar, que você percebeu então que era melhor não responder, né? Mas, enfim, é que faz tempo que eu li. E eu percebi que no momento em que um ato de fechar a janela ou a porta por conta do barulho, mas a, a disponibilidade para que tudo aquilo que aconteceu naquela sessão pudesse acontecer sem você se colocar de alguma forma, numa interpretação minha, né, promoveu uma possibilidade de algo ali naquela sessão. Eu não sei se é esse mesmo ponto que estamos discutindo aqui, mas... A Letícia diz que leu o texto, Letícia. Qual que você descreveria a sessão? Ai, agora você me pegou porque o Winnicott é um mistério para mim e tudo mais. Mas, assim, Não, mas não estou falando do Winnicott, estou falando da janela. Você leu? sério. Eu entendi que foi o momento em que você meio que se deu a oportunidade de experienciar aquele momento também, você estava presente. Então, eu vi como você dentro da situação e não a par. E aí teve todo o negócio dele. Ok. Teve vários momentos ali na sessão, né, Thales? Acho que tinha aquele momento da transformação da voz do rapaz, né? Como aquilo vai afetando vocês, as suas comunicações acerca da culpa dele, ele falando da culpa dele. Aí depois tem um outro momento mais à frente da questão lá dos sons, os objetos, é o momento onde você vai sendo tomado por aqueles ruídos de fora, né? Enfim, a coisa vai se transformando num ruído, numa angústia que é compartilhada, pelo que eu senti ali, né? A partir desses... você vai sendo tomado os elementos beta dele, sei lá, né? O que aqueles ruídos externos e internos provocam nele vai te tomando também, né? Você descreveria a sessão, Jaque? Não? Então tá bom. Então eu vou descrever agora, retomando, né? É uma sessão que foi construída antes dela acontecer, com o pedido dele de vir muito cedo à análise. Que era um certo sacrifício para mim, porque na época, hoje eu estou acordando cedo, né? Nada como envelhecer, né? Estou acordando cedo, está sendo ótimo. Mas na época era muito duro acordar cedo. E eu me organizei para acordar cedo para ele, porque ele indicou que as alucinações que ele tinha durante a noite, ele queria trazer para o consultório. E ele entendia que se eu estivesse lá bem cedo e ele viesse direto dos trabalhos noturnos dele, alguma coisa poderia acontecer. Então, a primeira coisa que prepara a sessão é a sensibilidade do analista para o pedido do paciente a respeito do setting, do horário, de como. Ou seja, o paciente sabe o que ele precisa. E não a teoria do analista. Essa não sabe. Mas o paciente sabe. O que sabe no analista é poder ouvir. Mas não uns princípios dogmáticos a princípio. Então o analista fez uma primeira adaptação, que é um ato de escuta, que é um ato de reconhecimento,
e que é um gesto amoroso, que o paciente registra. O analista fez algo por mim, lá onde eu estou sofrendo. Daí vamos para a sessão, muito cedo, de manhã muito cedo, era 7 horas da manhã, uma coisa assim. Para eu estar lá às 7 horas da manhã, eu tinha que acordar às 6, que era duro, né? Talvez fosse até mais cedo, era realmente muito cedo. Né? E eu acho que talvez fosse até às 6 da manhã, não sei. Eu sei que era cedo, bem cedo. E o que acontece? Ele entra, ele pendura o casaco dele, o paletó que ele usava. Acho que ele tira o sapato, eu não tenho certeza que ele tira o sapato, mas na minha fantasia freudiana, ele tira o sapato. O fato é que ele se prepara, ele se despe um pouco. E ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha tirado o casaco. Ele não fala nada, tira o casaco, se deita no divã e se congela. Se congela de olhos abertos. Ele se paralisa. Aí nós temos grande parte da sessão, a grande parte temporal da sessão nessa situação, em que o paciente está congelado, mas o analista não. E aí o analista faz todo um rosário de hipóteses e preconcepções e alguns clichês psicanalíticos, né? Tentando ligar aquilo que está acontecendo a um fluxo de sentido onírico que estaria vindo ao longo das sessões. O analista fica fazendo isso no interior do método analítico. E ele vai descartando as preconcepções, as hipóteses e os clichês. Até num momento avançado, depois de mais de 1 hora de sessão, nessa situação, em silêncio, com o paciente rigorosamente do mesmo jeito, como uma espécie de múmia viva, o analista concluir com alguma mediação teórica, até discuto isso, com alguma mediação teórica que não vem ao caso, mas que leva na direção correta o analista, concluir que o que estava acontecendo ali não estava nessa trama de sentido. E que o analista não sabe o que estava acontecendo ali. E que se tratava, como diz o Winnicott, quando diz onde não há sentido, não ponha sentido. Ou como diz o Bion, reduza a sua intensidade simbólica para que algo apareça desse outro campo, ou seja, reduza o volume da sua produção de sentido diante do que não faz sentido. Isso que eu estou falando agora é teoria. Na sessão, eu falei, eu acho que ele está precisando ficar assim. E eu usei a mediação da ideia de poder ficar só. Completamente equivocada. Poder ficar só é no âmbito da brincadeira. É estar vivo. O que estava acontecendo ali é no âmbito do estar morto. Se eu acreditasse em pulsão de morte. O que estava acontecendo ali era uma regressão concreta à dependência a estados muito primitivos psíquicos. E ao congelamento da defesa primitiva diante do traumático primitivo. Diante do traumático primitivo, originário,
o psiquismo se congela. Ele para. Naquele caso, essa foi a defesa utilizada. Para. Ele para parar a catástrofe. E, nesse sentido, ele também não está no âmbito do sonho. Ele está produzindo uma defesa primitiva. Não é sonho. Por isso que não tem sentido. Por isso que o analista não consegue ligar com nada. Acontece que tem uma hora que o analista se acalma e diz: mas eu posso ficar no não sentido. E aí começa o encontro. O analista, o Bion diria. Né? Você vê que a gente usa a teoria, mas o importante é o processo concreto. Né? A teoria está nomeando esse processo. O Bion diria: o analista mudou de vértice. Ele saiu da trama do seu onirismo, pensamento, função alfa, freudiana, e adentrou um outro espaço desconhecido, um espaço de probabilidades, de nuvens, né? Uma vez o Caio lembrou dessa imagem do Bion, nuvens de elementos beta. Ele adentrou o campo em que o sentido e o que está sendo vivido, o que importa e o que é verdade para aquele sujeito é o seu sem sentido. Mas o analista está junto nesse lugar. Mas como que o analista chegou nesse lugar? Chegou pela radicalidade do método analítico, pelo processo da psicanálise. O próprio processo da psicanálise, diante de um paciente estrangeiro, pode levar o analista a este lugar estrangeiro. O método analítico, o método freudiano. A escuta equiflutuante, foi tudo que o analista fez. A escuta equiflutuante jogou o analista para fora da trama onírica. Porque ele também não estava só na escuta equiflutuante dele, tinha os fragmentos de teoria do Winnicott, do Bion, do doutorado. E numa hora o analista sai nesse espaço que não é função alfa. Daí o que acontece? O analista começa a sentir coisas concretas, dores. Ora, amigo, dor não é sonho. Dor não é palavra. Dor é dor. Do sonho à dor, né? Do sonho à dor. Todas essas pessoas pensando nessa mesma região. Então, o analista habita o traumático, podemos dizer. Na verdade, é uma identificação. O psiquismo do analista, através do método analítico, da radicalização do método analítico, o psiquismo do analista se encontra nessa região primitiva, em que então o analista começa a entender o que acontece com esse paciente. Por que ele está congelado? Porque se ele se descongelar, o que ele vai sentir é dor. Não sonho. Olha aí a ausência do sonho. Ele se congela porque nesse mundo não tem sentido, mas tem intensidade. Não tem sentido, mas tem intensidade. Daí o analista sente intensidades. E são intensidades psicodélicas. Psicodélicas. Não oníricas, mas psicodélicas. Porque existe uma... Como é que se chama? Uma sinestesia. As dores também são flashes de luz. Os barulhos também são choques. Amigos, bem-vindos ao corpo sensível do bebê. Isso é o corpo sensível do bebê.
Não é difícil enlouquecer um bebê. Deixa ele no barulho. Por que se protege tanto o bebê? Por que se cria quartinho, fofinho, roupinha, banhinho, é, enxoval? Ou, num mundo índio, o bebê fica o tempo todo no corpo da mãe, junto da mãe. É, mãe, bebê. E o bebê não pode cair, o bebê não pode sentir frio, o bebê não pode sentir barulhos. Se o bebê for entregue a isso e não tiver ninguém fazendo, né, o que uma outra escola de psicanálise chama de parexcitação, que é exatamente diminuir as intensidades para que elas possam, para que o psiquismo do bebê possa se apropriar, o psiquismo muito frágil do bebê possa se apropriar e entrar no espaço simbólico, então tudo é choque, tudo é violência, e então surge alguma defesa primitiva, que deixa restos para toda a vida, como no caso desse paciente. Então, o que acontece? O analista, pelo método analítico e pelo seu pensamento teórico que está junto, chega, para sua própria surpresa, nessa região que aparece primeiro como surpresa. Porque, no primeiro momento, eu penso, eu não sei o que está acontecendo aqui. Se eu não sei, fica sem saber. Isso abriu um espaço, uma clareira no meu pensamento e na minha existência. Essa clareira foi preenchida pelos barulhos. É muito complexo esse livrar-se da própria obsessividade de saber. Tanto o Bion quanto o Winnicott têm páginas importantes sobre não saber. Porque esses pacientes precisam que a gente não saiba. E não só eles precisam, a psicanálise precisa que a gente não saiba. Então, essa sessão é o analista alcançando o estado de não saber. E o estado de não saber, ele atrai identificatoriamente para a condição psíquica do paciente. Nada disso pode ser previsto, amigo. Nada disso pode ser pensado. Isso é uma surpresa. Eu acho que eu começo o texto até falando disso, né? Os níveis de surpresa. Nesse sentido, é como um sonho, nesse sentido. Embora nada disso seja sonho. Tudo isso é um processo complexo de identificações cruzadas que acontece numa necessidade de regressão real à dependência. Que é raro, nem todos os pacientes precisam disso. Muitos de nós nunca vamos fazer uma regressão real à dependência. Não temos necessidade. Fomos muito bem recebidos. Estamos muito bem ancorados no tempo e no espaço e suportamos os nossos pensamentos e os nossos sonhos. Conseguimos integrá-los como nossos. E não coisas sem eu. Sem pensador, sem sonhador. Sonho sem sonhador. Então, aí eu chego nesse estágio sinestésico de intensidades, em que barulhos viram luzes, luzes viram choques. E aí tem um último pensamento nesse processo até esse momento, que é fecho não fecho a janela, que é um pensamento importante, porque ele bota o paciente na frente do analista. E eu me pergunto, eu fecho a janela, o que isto vai significar para ele? Por mais que esteja me doendo,
É bom para ele? Essa é a pergunta que a mãe suficientemente boa faz diante do seu bebê. Por mais que eu não esteja podendo dormir, por mais que eu esteja exausta, eu tento dar o que ele necessita. Exatamente essa condição da mãe. Mãe suficientemente boa é isso. É um sofrimento danado que ela consegue modular para as necessidades do bebê. Todo mundo sabe que as mães sofrem que nem cachorro durante alguns meses, né? O bebê precisa de tudo para ser. De tudo. E daí eu falo, bom, mas eu e ele. Aí vai vendo que interessante. Eu e ele estamos no mesmo barco. Aí eu imagino, ainda como eu ainda não percebo que aquilo que está acontecendo comigo é ele. Eu penso eticamente, como uma construção mental. Eu e ele estamos no mesmo barco. Eu preciso estar em condições. Porque se eu estiver em condições, eu posso cuidar dele. E agora isso está me tirando as condições. Então eu ainda penso em mim. Mas aí eu falo, não, eu vou fechar a janela, porque são esses barulhos que estão fazendo isso comigo. Não sei por quê. Eu sei que é ligado a ele, que estamos no processo da sessão, mas eu não sei por quê. Aí eu fecho a janela. Quando eu fecho a janela, muda o ambiente. Muda o ambiente, nós adentramos uma zona de ilusão e uma zona de produção de sentido. E nessa hora eu tenho a experiência mais louca de todas essas. Que eu tenho certeza de que o alívio e a tranquilidade e a segurança que eu estou vivendo, ele está vivendo também. Ou seja, tem um sincronismo aí. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque aquilo está vindo do ambiente. Está em todo lugar. Daí, eu volto para a cadeira, me sentindo muito bem. Eu falo, é como se fosse o efeito rápido transformador de uma droga. Que é a passagem das intensidades impossíveis e de choque para um manejo ambiental que inaugura o prazer. Inaugura o princípio do prazer. Nesse sentido, é além do princípio do prazer. Mas não necessariamente pulsão de morte. Aí é uma questão muito poética de pensar que isso é a morte. Pode até morrer. Morre psiquicamente. Mas o que o Winnicott sempre insiste, fala, não, mas isso é um resultado da relação. Foi a relação que jogou o bebê nesse lugar, é a relação que resgata. Por isso não é pulsão. Então são sutilezas do grande pensamento psicanalítico que está acontecendo no século. Né? Então, o que acontece? Nessa hora, amigos, eu me sinto muito bem, sei que ele está se sentindo muito bem, sei que aquilo é eu, ele, isso não me assusta. Nessa hora eu tenho o lado feliz da mãe suficientemente. O bebê está vivo e está tudo bem. Eu volto para a poltrona, tudo bem, e ele dorme. O que significa dormir, teoricamente? Significa que ele saiu do fantasain, adentrou o sono, o sonho e o pensar. Na sessão seguinte, ele vem e conta um sonho que ele faz na noite anterior da sessão seguinte, que é uma elaboração poética de tudo isso. Eu estava num campo com animais correndo, gigantes, cavalos e elefantes me agarrando num galho, numa árvore que quebraria e que eu não podia me mover. E eu só via, veja,
é a figuração, né, em termos bionianos, de um sonho sem sonhador. São forças oníricas que estão rolando ali, grandes intensidades, e o eu, o self, como diria o Winnicott, diminuto diante dessas intensidades, porque eu posso morrer, eu preciso me congelar, eu preciso parar isso tudo. Eu preciso parar. Porque é pânico de morte aí, né? Pânico de morte. Mas não é pulsão de morte, é pânico de morte. Né? Daí ele diz, daí vai passando o tempo, e eu vou vendo que a árvore que eu estou agarrado é segura. E aí isso vai virando um sonho feliz. E aí vai virando um sonho estético. E aí eu sou o sonhador do meu próprio sonho. Eu não sou mais levado por essas forças das quais eu preciso me congelar. E aí ele está nos explicando, com o seu próprio sonho, né? Como diria o Metafísicas Canibais, oh meu Deus, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, né? O sonho está nos explicando, fazendo uma psicanálise reversa. O sonho está nos dizendo como ele viveu a coisa. Né? A sessão e o nível teórico do analista faz a psicanálise do ponto de vista do analista. O sonho conta a psicanálise reversa. Que começa, antes dele contar o sonho, ele diz, na sessão passada eu morri. Quer dizer, tem correspondência com morte porque significa que o psiquismo não existe mais. Como o psiquismo da moça do Winnicott também não existe. Também não existe. É como se, talvez, agora fazendo metaforicamente, é como se o meu paciente tem que se congelar diante das intensidades. A moça é como se ela fosse os próprios fluxos das intensidades. Os dois não existem. Os dois não existem para o aparelho onírico. Os dois precisam de sonhar restaurado. Precisam restaurar a capacidade de sonhar. E a capacidade de sonhar passa por esse tipo de experiência fundamental, em que o sonho se funda na relação, acontece na relação. Então, é assim que eu descrevo a sessão hoje. Quando eu escrevi a tese lá, ela ainda está... Um dia eu penso em retomar esse caso e trabalhar ele de novo, porque é isso, ele é muito explicativo disso tudo. Né? Agora, é muito complicado também, porque é umas coisas que para um escritor é difícil, mas eu entendo, porque eu leio a interpretação dos sonhos há 20 anos e até hoje tem coisa que eu vou descobrindo lá. Até hoje tem coisa que me surpreende. Né? Mas, assim, eu acho que eu fiz uma descrição muito boa da situação, mas as pessoas não entendem. Não entendem. Está explicado, está dito lá, isso que eu falei aqui, mas as pessoas não entendem. Né? Tem algo difícil de entender nisso. Que é exatamente essa passagem para esse outro universo. É difícil entender. Né? Eu acho que tem algo que é da ordem do não dito, que você está tentando dizer, né? Mas eu fico pensando que para quem está em formação, para quem pensa em atuar na clínica, eu acho que é precioso, né, Thales? Porque eu fico imaginando analistas que não têm essa sensibilidade e podem atropelar esse momento de regressão ou de dependência, né? Talvez, eu acho que esse é uma leitura importante para todos nós, para desenvolver essa sensibilidade, né? De olhar para que momento que esse analisante está, né?
muito próximo dessa dependência, né? Assimbólica, né? Isso, Dependente, que significa isso. Depende do psiquismo do outro para ser. É isso que é dependência, né? Tem um trecho aqui da página 114 que fala exatamente dessa sincronia, desse tempo, né? Na minha presença, na hora exata da alma, quando ele se dilacerava, não em culpa, mas na impossibilidade mesma de contenção e dotação de sentido para si mesmo, enfim, na impossibilidade de ter continente psíquico para tal dor eternamente lançada ao outro, de quem eu recebi agora a esperança de constituir o próprio continente. Eu acho que localiza, assim, né, bem esse momento, né? Sim, então, Jaque, é isso. Essa, no meu entender, de psicanalista teórico, pensador da psicanálise, esse é o grande avanço da psicanálise do século XX. Tem os avanços lacanianos que eu não conheço bem. Eu sei que tem muita coisa lá, né? Porque é uma obra imensa, né? Mas esse é o avanço que é a primeira tópica freudiana, o aparelho onírico, a semiologia da defesa e da solução de compromisso das formações do inconsciente freudiano, que é o inconsciente de quem constituiu-se no sonho inconsciente, né? A dúvida freudiana do além do princípio do prazer, que é a fronteira desse aparelho, e o Freud é genial, né? Porque ele fala, vou tentar aqui, mas o que eu estou dizendo é que tem um além do princípio. Tem um além que eu não sei pensar. É maravilhoso o texto dele, se a gente perceber isso, porque ele está o tempo todo dizendo, eu não sei bem, eu estou tentando, eu vou levar o pensamento até onde der, eu não estou satisfeito, porque ele sabe que precisa fundar um negócio em outro lugar. E a resposta kleiniano-winnicottiana é o aprofundamento disso. Até entender que a natureza desse outro lugar são essas formações primitivas dependentes. Né? Essas formações primitivas dependentes que alteram a sensibilidade simbólica do analista. A intuição do Ferenczi no meio do caminho, né? Existe uma confusão de línguas. O analista está falando num princípio de sentido e o paciente está noutro. É isso que você falou agora, né? A sensibilidade para esses momentos, para não fazer confusão de língua, não tratar como onírico e como simbólico o que não é. Né? E tanto Bion quanto o Winnicott escreveram isso. Né? E eu mergulhei nisso, entendi isso. Né? Aí esse caso me convenceu de. Né? São os casos que nos realizam, né? Assim, teoricamente. Né? Mas é muito difícil explicar. O meu livro também é um livro complexo, as pessoas mal conseguem ler. Né? Eu precisava fazer uma versão didática do meu livro. Né? Fazer uma versão não complexa, não completa, uma versão, né, simplificada. Né? Thales, eu ia perguntar uma coisa aqui, porque eu fiquei pensando que trauma, né, primitivo, que catástrofe originária será que um sujeito como ele passou, né? Ou catástrofes, né, no plural, originárias, né? Isso me enigmatiza muito, assim, enfim. No caso dele, né, no fim, depois que ele conta o sonho, que ele teve que simboliza a sessão, né, transforma a sessão em
uma poesia, um filme, uma narrativa, né? Mostrando que ele adentrou o tempo, o espaço, a experiência, a memória e o sonho, né? Ele adentrou, então ele simboliza o que ele viveu, né? Que antes era assimbólico, e depois tem um sonho, que é interessante por essa questão da temporalidade, Paulo. Porque o sonho, ele tem tempo narrativo, ele entra no espaço-tempo, porque aquele outro estava fora do espaço-tempo, a outra experiência, né? E ao mesmo tempo fala do fora, traz o fora para uma forma, né? Mas depois que ele conta o sonho, então ele diz uma tese que ele ia disseminando ao longo da análise, de que ele tinha certeza, então ele realmente agora acreditava, e quem ia ser eu para desmentir, né? Que ele ficou muito doente no nascimento, quando a mãe dele entrou em coma, e ele ficou desassistido. É, é a fabulação que ele faz, né? Mas ele acha mais. Ele acha que ele começou a sentir o adoecimento da mãe, que é o câncer que a mataria 20 anos depois, quando ele estava na barriga dela. Isso é o que ele pensa. Se é ou se não é. De todo modo, é isso. Aconteceu uma fatalidade ali sobre a mãe, da qual ele sentiu choques e da qual ele foi abandonado. É isso que ele diz. Nossa, esse caso é muito legal mesmo, assim, para pensar, né, o que você está tentando dizer, assim, até pelo menos para mim foi muito bom para entender o texto do Bill anterior, assim, né, algumas coisas que para mim ficaram difíceis. Eu queria te perguntar em relação ao som, porque ao longo do caso você traz um pouco dois tempos, assim, onde o som foi um balizador clínico importante aí, né? No primeiro momento, quando o analista diz para ele, mas não se culpa tanto, e a voz dele se torna uma voz infantil, algo ali mudou na vocalização dele, né? E, portanto, numa dimensão sonora, que parecia que já dizia de um certo movimento regressivo aí, né? E aí o segundo tempo, onde o som foi um balizador importante, foi nessa de um certo da paralisia dele e um certo descansar do analista em relação a deixar acontecer alguma coisa, onde o som começa a se tornar invasivo, o som da cidade que vai amanhecendo e tal. E eu pergunto isso porque atualmente, aliás, quando eu estava no CAPS, né, em São Bernardo, a gente tinha alguns problemas assim no serviço em termos de um certo aparelhamento do CAPS, uma certa desestilização, né? Eu me lembro que quando a gente começou a fazer um baile com os HN, que são as pessoas que estão internadas no CAPS 3, onde eu trabalhava, a música foi um mediador muito importante de criar coisas novas ali, né? A dança e tal. E eu tenho um pouco essa impressão de que o som ele pode ser um dado clínico, não sei se um dado exatamente, mas um operador clínico importante de mudanças significativas, que pode passar pela voz, mas pode passar também por uma certa sensação de invasão, ou de práticas, talvez, numa clínica mais ampliada, né? Enfim, então eu queria escutar um pouco mais disso também, em termos de sonoridade, voz, enfim. Você sabe quem fala muito disso, Paulo? É o Isaías Melson. Isaías Melson, um psicanalista paulista, que prestava muita atenção nas dimensões estéticas. E aí o som, a voz, né? Então,
tem lá uma teoria do Isaías Melson sobre essas intensidades simbólicas, né? O Isaías Melson pensava o campo estético da psicanálise, né? Com uma teorização que vinha do Cassirer, do Ernest Cassirer, né? Sobre níveis simbólicos, né? O mito, né? A razão, né? Cada um desses níveis, a ciência, né? Cada um desses níveis tem seu próprio universo de expressão, né? Então, quando o Isaías me viu contando esse caso, né? Eu gostava muito do Isaías, né? E ele foi um dia que eu apresentei esse caso. E ele diz a situação existencial, né, na leitura dele, a situação existencial desse moço é como se ele estivesse num tempo mítico de fusão com a natureza. Um tempo muito muito antigo do psiquismo humano. Então, é um outro jeito de olhar para tudo isso, né? Eu fui com o meu Freud, meu Bill, meu Winnicott, fui até esse lugar aí que aconteceu essas coisas, né? Mas, Paulo, você está falando coisas que eu quero te dizer que eu não sei. Não sei. São intuições suas a partir do efeito dessa nossa conversa, desse caso, né? Que eu acho que você deve continuar trabalhando essa angústia pensamento aí, né? Eu sei que o Isaías pensou isso, né? Sei que tem um grupo de lacanianos aqui em São Paulo, acho que um lugar chamado Vox, né? Que inclusive tem na internet uma comunicação que eu fiz lá da coisa do self-cultural dialético lá nesse Vox. É Mauro Meixes, né? Mauro Meixes, exatamente. Que são de tendência lacaniana, mas também são pós-lacanianos, assim. E o Mauro Meixes tem interesse na coisa da voz, do som, né? Então isso aí, né? Esse caso te deu essas balizas, uma primeira comunicação que produzia uma regressão que se expressava na tonalidade da voz. E tem isso, né? Uma verdade dita de um certo modo é uma violência. Dita o mesmo significante, com um outro tecido afetivo que é o som, é uma libertação. Então, isso daí não é pouco importante, né? Porque o som é o afeto. O som é o afeto. Os ruídos que vêm para cima de mim, eles são diminuídos e o ambiente se torna suave. Até com a fruição do silêncio, que faz parte do som. A instauração do silêncio silencia aqui. E daí pode vir o sonho. Um sonho. Eu achei o nome aqui, é Mauro Mendes Dias, o que coordena o Vox. Mauro Mendes Dias, isso. Ele fala bastante de vociferação, é uma terminologia dele. Gente, é isso? São 20, 25. Alguém mais teria mais alguma coisa para comentar dos textos, da discussão? Não, eu só ia colocar aqui, já que talvez se fechar a janela seria algo que o Thales também comentou, de uma função paracitatória, né, que a mãe
de diminuir as intensidades, né? Mas não é só parasitatória, Kai. Quando a gente fala assim, a gente fala como se fosse uma operação, uma função. É um processo de vínculo muito complexo, movido pelo próprio método e pela teoria analítica, que é um conjunto de experiências que o analista e o paciente vivem juntos. Porque senão fica parecendo que a gente pode pensar isso. A gente não pode pensar. A gente pode chegar. E esse é o poder do método analítico. Tá bom, Sara? Então, acho que é isso. 2022, a gente está com o nosso último encontro, mas teremos atividades em dezembro. Dia 3 de dezembro tem, no sábado, o encontro lá da Clínicas Sociais, né, do projeto de extensão, e dia 12/12, que é uma segunda-feira, nós temos a defesa do Caio, né, que eu posto para vocês, seja lá no e-mail, seja no Classroom, convidando a todos para assistir, né? Presentes na banca, Miriam de Bier Rosa, a Cláudia Perrone e Caio Del Branco. A Maria Inês Badaró, né? Isso, a Maria Inês Badaró, que tem que ser um membro interno ao programa, o Thales, que é co-orientador, e eu que sou orientadora. Então, vamos ter essas atividades em dezembro. Início de março, a gente manda a mensagem para todos aí que estão lá no Classroom, que estão no WhatsApp, estão no e-mail, para a gente retomar os trabalhos. Claro que os orientandos eu vou continuar olhando, né, conversando, Paulo, Carolina, Luísa, Caio, a Fabiana, que vai entrar, né, Fábio? Vai entrar, vai entrar. Então, acho que é isso, gente. Acho que é isso. Beijo grande para todo mundo. Agradeço muitíssimo aí essa trajetória, né, o percurso aí em 2022, que não foi fácil para ninguém, né? Então, é isso. Beijo. Jaqueline, eu posso mandar meu projeto para você, assim que eu terminar? Pode sim, se você deixar para início de 2023, eu agradeço. Deixo sim, eu tenho mais tempo. Muito obrigada, tudo de bom, ótimo.